Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos ainda hoje a meditar no Evangelho de São Marcos. Hoje, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Não está certo tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Sem dúvida, todos nós conhecemos esse famoso trecho da mulher cananeia, pagã, que pede o milagre para Jesus e é tratada como uma cachorrinha. Ao ouvi-lo, sempre ficamos surpresos e estarrecidos. Como é possível que o amor feito carne fale desse jeito? Jesus queria colocar em destaque a extraordinária fé dessa mulher, pura obra do Espírito Santo, porque ninguém a havia catequizado. As palavras de Jesus parecem um balde de água fria, mas realizam a profecia: rios de água não podem apagar meu amor por ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Antes de mais nada, precisa situar o acontecimento. Jesus sai do estado de Israel e está visitando as cidades fenícias Tiro e Sidônia, no Líbano, situadas a noroeste de Israel. Por que Jesus está andando em um país estrangeiro que se encontrava bem longe de Nazaré ou Cafarnaum, onde ele costumava ficar? Em linha reta, esses territórios estão a 60 km de distância, mas sendo que não existe linha reta entre as montanhas, e que até hoje a estrada para chegar de Cafarnaum a Tiro e depois chegar a Sidom é de centenas de quilômetros. Se ainda hoje é assim, é razoável pensar que Jesus tenha empregado vários dias de caminho para chegar até lá. Como não se perguntar por que Jesus fez isso, sendo que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque foi pregar em um país estrangeiro? É claro, irmãos, que Jesus não está fazendo uma viagem turística em um país estrangeiro. Ele não tinha tempo para isso. Para quem sabe enxergar, Jesus quer mostrar que existem fiéis também fora dos confins do Estado de Israel. Existem exemplos de fé também entre os pagãos e até entre os romanos, como é o caso do centurião. Jesus sabia que seu imenso poder divino teria se manifestado nessas terras e queria abrir a mente dos apóstolos e de todos os homens, para que entendessem que o reino de Deus era para o mundo inteiro. Jesus vai para o Líbano, periferia da periferia em todos os sentidos, terra estrangeira e de má fama, Tiro e Sidônia,
até amaldiçoadas na Bíblia? Na memória do povo judeu, há algumas lembranças ruins de Tiro. Dessa região, temos a rainha Jezabel, que era fenícia. Essa mulher oficializou o culto a Baal em Israel no século IX a.C. Os profetas denunciaram o luxo e a opressão provocados por Tiro. Durante a revolta dos Macabeus, Tiro, Ptolemaida e Sidom lutaram contra os judeus, defendendo os imperadores seleucidas. No tempo da dominação romana, Sidônia, a cidade da Fenícia, era o principal porto da região na viagem a Roma, trazendo o produto comercial, o exército e a cultura de Roma, opressora dos judeus para a Palestina. No campo religioso, as cidades de cultura grega da Fenícia, província da Síria, representavam para os judeus do tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs a expressão máxima do culto a outras divindades. Na comunidade de Marcos, situada na Alta Galileia ou no sul da Síria, havia a presença mista de judeus e de gentios, a qual constituía um dos conflitos da comunidade. O conflito se agravou com a chegada à Alta Galileia dos judeus refugiados de Jerusalém por causa da guerra judaica. Eles, incluindo os escribas, consideravam os gentios como impuros e condenados por Deus. Diante desse conflito, a comunidade de Marcos descreve o encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia e sua filha possuída por demônio, simbolizando o encontro dos judeus galileus com os endemoniados. Essa história é uma catequese da comunidade para superar as dificuldades na convivência entre as pessoas de diferentes culturas, etnias e gênero. E o evangelista sublinha claramente que essa mulher era pagã. Até um cego entende que Jesus escolhe os últimos, os discriminados, os pecadores, os condenados pela mentalidade dos judeus de raça pura. Com essa escolha dos cantos esquecidos, desprezados, discriminados, perdidos, até mergulhados de verdade no pecado, Jesus aponta o caminho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está mandando uma mensagem para os que se consideravam raça pura, os únicos salvos, os puros. Jesus aponta para a universalidade da fé. Todos os povos são chamados a fazer parte do reino de Deus, da Igreja do Senhor. Jesus está mostrando com os fatos que o Espírito Santo está operando em cada homem, de qualquer canto ele seja. Foi sem dúvida graças a estas experiências que Jesus abriu a mente aos apóstolos e muito tempo depois Pedro chegará a dizer: de fato, estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita que o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, por toda parte ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Enfim, precisa colocar bem em destaque a determinada determinação, a firme atitude dessa mulher, sua coragem, a firmeza dessa mãe movida pelo bem da sua filha. Ela está sozinha, lutando contra tudo e todos, e grita. Jesus responde de uma maneira chocante, chama essa mulher de cachorrinha. Como isso contrasta com a atitude que Jesus teve para com a samaritana no poço de Sicar, onde foi ele mesmo que puxou o discurso? Essa mulher não desanima e continua.
se prostra diante de Jesus. Ela está bem consciente de estar diante de Deus e grita: Senhor, socorre-me. Jesus parece negar o milagre a uma pobre mãe que o suplica pela sua filhinha e a chama de cachorrinha. Podemos nos perguntar: qual seria a minha reação? Eu amo Jesus, mas se ele me chamasse de cachorrinho ou cachorrinha e não me desse a graça que lhe peço, como seria a minha reação? Vamos deixar um minuto para pensar em como eu reagiria se Jesus me tratasse como tratou essa mulher. Eu tenho a humildade dessa mulher? Pois bem, irmãos, se quisermos entender esse trecho, devemos ter uma coisa bem clara na nossa cabeça. As provações são necessárias para a nossa vida mais do que a comida para o nosso estômago. Sem provação não se cresce. Sem provação não se demonstra a Jesus que o amamos de verdade. Sem provação nem nós sabemos o nosso nível de santidade e acabamos nos iludindo de ser bons. Irmãos, sem provação, sem humilhação, não surge a submissão, que é a atitude certa do homem para com Deus, diante de Deus. Jesus sabia o que podia tirar desta mulher, como Deus sabia o que podia tirar de Abraão quando lhe ordenou o sacrifício de seu único e querido filho Isaac. Papa Bento XVI assim comenta: o trecho evangélico deste domingo inicia com a indicação da região para onde Jesus se dirigia, Tiro e Sidônia, no nordeste da Galileia, terra pagã. E é ali que ele se encontra com uma mulher cananeia, que lhe pede para curar a filha atormentada pelo demônio. Já podemos entrever neste pedido um início do caminho da fé que no diálogo com o Mestre Divino cresce e se reforça. A mulher não tem medo de bradar a Jesus: tem piedade de mim, Senhor, uma expressão que se repete nos Salmos. Chama-lhe Senhor e Filho de Davi, manifestando assim uma esperança firme que será atendida. Qual é a atitude do Senhor diante daquele grito de dor de uma mulher pagã? Poderia parecer desconcertante o silêncio de Jesus, a ponto de suscitar a intervenção dos discípulos, mas não se trata de insensibilidade ao sofrimento daquela mulher. Continua Papa Bento XVI. Santo Agostinho comenta justamente: Cristo mostrava-se indiferente para com ela, esta mulher cananeia, não para lhe negar a misericórdia, mas para lhe inflamar o desejo. A indiferença aparente de Jesus, que diz: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, não desencoraja a cananeia, que insiste: socorre-me, Senhor. E mesmo quando recebe uma resposta que parece impedir toda a esperança, não é justo que se tome o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos, ela não desiste. Nada quer tirar aos outros. Na sua simplicidade e humildade, basta-lhe pouco, são suficientes as migalhas. Basta-lhe somente um olhar, uma boa palavra do Filho de Deus. E Jesus admira-se por esta resposta de fé tão grande e lhe diz: faça-se como tu desejas. Queridos amigos, também nós somos chamados a crescer na fé, a abrir-nos e receber com liberdade o dom de Deus, a ter confiança e bradar a Jesus. Dá-nos fé, ajuda-nos a encontrar o caminho.
o caminho que Jesus fez realizar aos seus discípulos, à cananeia, aos homens de todos os tempos e povos e a cada um de nós. Assim termina as palavras de Papa Bento XVI. Vamos agora ouvir novamente o acontecimento para que o Espírito Santo nos sugira a atitude que Ele quer de nós hoje. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Vamos dedicar mais um minuto para anotar as frases que mais mexem conosco. Depois desta meditação, vamos escolher um propósito bem objetivo e concreto que nos ajude a imitar a atitude desta mulher.
também os cachorrinhos comem as migalhas. Paz e alegria a todos. Mulher, grande é a tua fé. Paz e alegria a todos. Desistir não, desistir jamais. A vida guarda tesouros pra você. Deus sempre pode lhe dar mais. Pode crer. E se o medo lhe fez desanimar, confia e não olhe para trás. Seus problemas não podem superar a fé que existe em você. E não vale a pena parar com pena de si mesmo, mas nunca caminha a esmo. Queira sempre chegar, não adianta desistir de lutar. Creia em Deus. Desistir jamais. A vida guarda tesouros pra você. Deus sempre pode lhe dar mais. Pode crer. E se o medo lhe fez desanimar, e não olhe para trás. Seus problemas não podem superar a fé que existe em você. E não vale a pena parar com pena de si mesmo, mas nunca caminha a esmo. Queira sempre chegar, não adianta desistir de lutar. Creia em Deus e o seu poder lhe invadirá. Creia em Deus e uma nova luz brilhará no coração. É Ele a razão da sua vida.